Muito boa noite, estamos aqui para mais um bate-papo de toda terça-feira, como você já está acostumado. Aliás, para você que nos acompanha pela Vale TV, é aquele bate-papo de toda terça-feira. E para você que nos acompanha pelas redes sociais, YouTube e Facebook, é o nosso bate-papo de toda quarta-feira aqui no Hashtag. Muito obrigado pela sua companhia, para nós é sempre um prazer muito grande contar com a sua audiência. E essa terça-feira ela será um pouco diferente. Normalmente, nos últimos programas, nós temos nos dedicado a tratar de um tema específico. Nessa terça-feira, nós decidimos dividir o nosso tempo para tratar de dois temas completamente diferentes, mas que naturalmente nos interessam muito. Primeiro, já no primeiro bloco, nós vamos falar um pouco sobre a crise que há algumas semanas você tem acompanhado pelos noticiários e envolvem lá o Hamas e o Estado de Israel. Aliás, uma crise muito triste que nos preocupa bastante e que nós vamos, ao longo desse primeiro bloco, discutir e tentar entender exatamente o que é que está acontecendo por lá, né? E depois, nos segundo, terceiro e quarto bloco, nós iremos falar sobre vacinação infantil, que é um tema também extremamente importante e que pode salvar vidas, né? Então, como sempre, eu te convido a participar da nossa prosa. Você que nos acompanha aí pelo YouTube, pelo Facebook, vai lá no chat, manda a sua pergunta, participe com a gente, porque para nós é um prazer muito grande contar com a sua participação. Para você que nos acompanha aí pelo Spotify e pela Vale TV, fica o convite para que você venha toda quarta-feira participar ao vivo da nossa prosa aqui nas redes sociais. Para falar sobre vacina, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Vitor Carvalho, que é médico pediatra e vai dar várias dicas importantes para você, mamãe e papai, que quer entender um pouco mais como é que funciona esse universo vacinal para as crianças. Dr. Vitor, seja bem-vindo ao Hashtag e muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Alan. Muito bom estar aqui com vocês do canal. Vamos tirar as dúvidas aí do pessoal sobre vacinação. Perfeito, é isso aí. Então você que nos acompanha aí pelo YouTube, pelo Facebook, fica ligadinho, lá no segundo, terceiro e quarto bloco nós vamos falar muito sobre vacinação infantil. E agora, já no primeiro bloco, nós estamos recebendo, via link, lá de São Paulo, o Dr. Frederico Afonso, que é advogado, membro permanente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, escritor jurídico com mais de 25 obras publicadas, professor de Direito Internacional e que vai nos ajudar a entender um pouco o que exatamente está acontecendo, né? Quais são as motivações, o que está pegando lá entre Israel e Hamas. Doutor Frederico, muito obrigado pela sua participação e seja muito bem-vindo ao Hashtag. Alan, se me permite, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. O Hamas ele é criado em 87, mas eu preciso voltar um pouquinho ao tempo para nós entendermos esse contexto histórico ali entre árabes e judeus. É um conflito que remonta a milênios, né? Mas vamos chamar assim de conflito moderno. Então ele tem raízes já aqui mais próximo no final do século XIX, né? Movimentos nacionalistas aí judaicos, como o sionismo. A ideia do sionismo é a preservação da autodeterminação dos povos, é a ideia de você ter autodeterminação do povo judeu, a existência de um Estado nacional judaico. E isso é importante porque isso me reflete no século XX já uma série de questões, ou ainda em 1994, quando da chegada da chamada Carta Árabe de Direitos Humanos, mas eu volto a falar dela daqui um pouquinho. Então, a gente começou a ter uma imigração de judeus para a Palestina. Me parece que sempre tem uma ligação entre as guerras. Quando você analisa, mesmo que superficialmente, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, pós-Primeira Guerra, em 1919, você tem o Tratado
Tratado de Versalhes, que é muito famoso, porque dele é originária a Organização Internacional do Trabalho, que é vinculada à ONU até hoje. A gente tem uma série de normas trabalhistas adotadas no Estado brasileiro que são oriundos da OIT, e você tem a criação do que a gente pode chamar da ONU da época, a Liga ou Sociedade das Nações. Começa a funcionar em 1920. Maldosamente, alguns apontavam como um clubinho de estados, porque, especificamente, o Senado americano nunca autorizou o ingresso dos Estados Unidos à Liga das Nações. O Brasil fez parte, a União Soviética fez parte, entrou, saiu, enfim, mas teve uma participação. E aí o que acontece? Após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações deu à Grã-Bretanha o controle da Palestina. Então, esse chamado mandato britânico, que vai ali de 17 até 48, houve um aumento da migração judaica para a região. E, consequentemente, cresceram as tensões com os árabes palestinos. Eu volto um ano. Em 47, a ONU, então a gente já acaba a Segunda Guerra Mundial, que é de 39 a 45. Em 1947, a ONU propõe a partilha da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. Os judeus aceitaram a proposta, mas os árabes rejeitaram. Até que, então, no ano seguinte, em 1948, você tem, então, a fundação de Israel, né? Os judeus declaram a independência do Estado de Israel. Vários estados árabes, então, atacam um novo país, resultando na Guerra Árabe-Israelense de 1948. E essa guerra de 48 causou o deslocamento de centenas de milhares de palestinos, muitos dos quais se tornaram, então, refugiados em países ou na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E aí a gente tem guerras subsequentes. O Israel e seus vizinhos árabes travaram várias guerras ao longo das décadas seguintes. Talvez a mais notável para o contexto ali da faixa de Gaza foi a Guerra dos 6 Dias, em 1967, após a qual Israel ocupa, então, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e outros territórios. Chegamos no Hamas. Fundado em 87, o Hamas é um movimento islâmico palestino. Ele se opõe à existência de Israel. Na verdade, eu estou sendo educado. Ele se opõe, ele quer a extinção de Israel. E ele tem um histórico de uso de violência. E lá no início, eram ataques suicidas. Então, Hamas surge, não vamos falar aqui como um movimento terrorista, mas ele surge como um movimento extremamente violento. A gente avança um pouquinho, você chega, então, aí nas ondas de protestos palestinos, as chamadas intifadas, né? Foi contra a ocupação israelense, né? Começou em 87 e a segunda em 2000. Tivemos os acordos de Oslo. Então, a Noruega, por exemplo, é um país que não fala que o Hamas é um grupo terrorista. Vou tentar explicar isso daqui um pouquinho, porque essa questão cheia de dedos de falar de fato que Hamas é um grupo terrorista. Mas, de toda forma, ali, nos anos 90, a Organização para a Libertação da Palestina desassina os acordos de Oslo, que virava criar um Estado palestino independente. No entanto, mais uma vez, né, muitos detalhes ali não foram resolvidos e os acordos falharam em trazer uma paz duradoura. 2005, há uma retirada da faixa de Gaza. Israel fez uma retirada da parte dela só, unilateral, desmantelando todos os assentamentos judeus e retirando suas forças armadas. Em 2007, após as eleições, inclusive de 2006, que o Hamas vence as eleições ali na Palestina, então, em 2007, com um conflito com outro partido rival, o Fatah, o Hamas assume por completo ali a faixa de Gaza. E após a tomada, então, do Hamas, Israel e Egito impuseram um bloqueio terrestre.
terrestre, aéreo, marítimo sobre a faixa de Gaza, alegando ser uma medida de segurança. Então, a gente tem, desde 2007, vários conflitos militares entre Israel e o Hamas. Não vamos confundir Hamas com Palestina, né? O conflito não é entre Israel e Palestina, muito menos entre Palestina e Israel. O conflito é esta organização terrorista que ocupa a faixa de Gaza e que fica ali justamente até no controle da população palestina, né? E desde 2007 a gente tem esse tipo de confronto. Você tem a questão de assentamentos, você tem tentativas de paz, e a coisa, Alan, ela vem andando até a chegada do momento atual. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte, se é que é possível dar essa resposta, né? Primeiro, quem tem razão, né, nesse conflito? E segundo, como fica essa questão humanitária, uma vez que, independentemente de quem tem razão, no final das contas, quem está sendo prejudicado aí são os civis que vivem ali na faixa de Gaza, né? Ou seja, como resolver essa situação, doutor? Alan, eu estava procurando aqui, quando você me fez a pergunta quem tem razão, um botão para eu ejetar do meu assento. Eu vou te falar o seguinte. O Hamas ele tem no seu estatuto o objetivo de exterminar Israel. Algumas questões aqui são muito complexas e os especialistas em diplomacia, em geopolítica, em relações internacionais têm se debatido muito, né? Tive oportunidade nos últimos dias de participar de vários programas ao vivo e é impressionante como você não dá para você colocar um pé em cada canoa, porque você vai ter uma distensão do adutor. Aproveitar que nós temos a presença aí do Dr. Vitor, não é ortopedista, mas sabe bem o tanto que é caótico uma lesão do adutor. Na verdade, é assim, vamos primeiro por partes. Israel tem o direito de se defender. Israel tem o direito de contra-atacar. A primeira questão é o seguinte: até que ponto vai o direito à defesa de Israel? Vou fazer uma comparação muito simples aqui, mas muito simples mesmo. Um infrator da lei penal, um ladrão, vem com uma arma, aponta para você e fala: perdeu, eu quero o seu celular. Ele pega o seu celular, põe no bolso, põe a arma na cintura, vira as costas e vai embora. E você ele não te revistou, você está armado. Você pega a sua arma e atira no ladrão. Não é legítima defesa. Não existe legítima defesa de bem material nesse sentido, da honra, não tem. Então, o que acontece? Israel tem o direito de se defender enquanto é atacado. Se ele não é mais atacado, ele tem o direito de contra-ataque. Poxa, uma questão de soberania, de defesa, mas até onde vai? Segunda questão. Há uma projeção, exatamente de acordo com a sua pergunta, há uma projeção que para cada integrante do Hamas eliminado, morrerá em média de 60 a 70 civis. Eu poderia trazer uma frase feita, que num programa no domingo passado, ao vivo na TV, um professor do meu lado quase teve uma síncope, quase teve um derrame quando eu falei isso para ele, sendo professor de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Eu falei assim, olha, existe o chamado efeito colateral de uma guerra. Não é? A gente, antes de entrar no ar, ficávamos aqui inclusive com essa imagem que está no ar, parecendo lá um videogame. Não é videogame. O lançamento de um foguete ou de um míssil, que a diferença militar é de ser ou não teleguiado, poderá atingir um alvo militar com efeitos colaterais da explosão em civis. E aí a gente fala assim, poxa, até o momento estávamos muito proclamando de um corredor humanitário. No momento que nós estamos gravando aqui o programa, foi autorizado hoje justamente
essa abertura, né? A fronteira de Rafah, que é extremamente importante para Gaza, porque não é controlado por Israel, então foi autorizada essa abertura. Qual é a grande questão do corredor humanitário na visão de Israel? Como eu não tenho uma identificação na testa, no peito, quem é ou não do Hamas, está misturado com toda a população da Palestina, eles tinham medo que justamente esse corredor humanitário, que é a ideia de você trazer uma condição mínima existencial, água, comida, medicamento, para aqueles que estão ali nessa situação no meio do conflito, né? Eu vou fazer uma outra comparação aqui, que é um jargão do meio militar, que na briga entre a correnteza e o rochedo, quem se prejudica é o marisco. Então, essa população é o marisco que está entre Israel, né, e o Hamas. Mas o medo de você abrir esse corredor humanitário, tanto para o Egito, né, quanto você abrir esse corredor humanitário até para você receber da faixa de Gaza mesmo, vindo para Israel, seria o transporte de armas. Então, a questão ela é extremamente complexa. Não tem ninguém a favor do Hamas. Palestina não está a favor do Hamas. A comunidade europeia não está a favor do Hamas. A ONU não está a favor do Hamas. A grande questão nesse 12º, indo para o 13º dia de guerra, que começa até a complexidade, como assim guerra? Porque Hamas não é um Estado, não é um país. Mas logo no dia 8 de outubro, Israel declarou a guerra na forma da Convenção de Genebra. Então, o que acontece? Você tem um estado de guerra e você acaba trazendo as convenções de Genebra de 1949 para o tabuleiro. Né? Você tem regras. É claro que dentro do ambiente acadêmico, eu aqui no escritório, vocês no estúdio, é fácil você falar de regras num estado de beligerância. Mas muita coisa foge, de fato, a tais regras. Né? Muitas coisas. Veja só que hipocrisia. Nós temos a obrigação aqui acadêmica de compararmos 11 de setembro de 2001, 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invade a Ucrânia, e agora 7 de outubro de 2023. Na minha evolução histórica, eu trouxe a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. E hoje nós estamos enfrentando a chamada Guerra Fria 2.0. Então, o que acontece? Nós já estamos num conflito local, que pode virar regional, que eu posso ter consequências mundiais, consequência mundial. Basta o Irã, de fato, começar a entrar, do Golfo sai 33% do petróleo mundial. A hora que a gente tiver um descompasso no barril do petróleo, aí a gente vai ver as consequências. Então, você tem muito interesse aqui, né? Uma questão interessante que pouca gente está comentando, e eu insisto em comentar, os reféns. Os reféns são as principais armas do Hamas. Né? Por que a gente parou de falar do Hamas? Por que se falou do Hamas 7, 8 e 9 de outubro e só se fala de Israel? Porque a contraofensiva de Israel, vou falar aqui um linguajar bem simples, bem coloquial, na hora que Israel passar o rodo, vai pegar quem tiver nesse rodo. Quando você determina um deslocamento forçado de uma população, você acaba infringindo o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1998, que Israel não é aderente. Você tem crime contra a humanidade, esse deslocamento forçado. Agora, quando você conversa com os dois lados, não com o lado da Palestina, que está ali no meio também, que está com uma população acuada. Israel fala para deslocar a população do norte para o sul, para começar uma invasão terrestre, para fazer a incursão do que a gente chama dos metrôs, né, que existem ali na faixa de Gaza. São 500 quilômetros de túneis. Você desloca a população um pouco mais aí de 1 milhão de pessoas, metade
de toda a população local para o sul para eu fazer uma incursão. É crime contra a humanidade. Então, o que o Joe Biden foi fazer em Israel? Foi conversar algo pessoalmente que não dá para conversar nem por telefone secreto. Vai falar lá, dá uma segurada. Porque Israel é o único país autodeclarado democrático ali da região. Você não tem nenhuma democracia na região. Quando você fala, por exemplo, em direitos humanos, e aqui você está falando em direito humanitário, que são os direitos humanos no estado de beligerância, no estado de guerra. Você fala num sistema universal de direitos humanos, sistema ONU, você fala num sistema europeu de direitos humanos, você fala num sistema interamericano de direitos humanos, você fala num sistema africano de direitos humanos, mas você não fala no sistema asiático de direitos humanos. Você não fala num sistema árabe de direitos humanos. Então, Israel, as atenções voltaram para Israel justamente é o seguinte: até onde você vai agora? Eu tenho feito essa comparação. Olha, os Estados Unidos perderam com o ataque de 11 de setembro. Pode acabar com Saddam Hussein, com quem quiser, com Osama Bin Laden, acabar com todo mundo. Estados Unidos perdeu. A Rússia já perdeu também. Porque você tem uma nova ordem global bélica. Quando você fala assim, me elenca 3 poderios bélicos. Estados Unidos, Rússia, em que pese você não tem um contingente gigantesco, mas Israel sempre foi temido pela sua inteligência e tecnologia bélica. Os 3 deixaram a desejar. Estados Unidos foi duplamente atacado. Aquela cena do presidente George W. Bush na escola assistindo uma apresentação das crianças, quando chega o agente do serviço secreto e fala, olha, um avião atingiu uma torre e a gente não tem maiores. Ele fica inerte. 1 minuto e meio depois ele volta e fala assim, olha, eu tenho um segundo avião que atingiu a segunda torre e não é mais um acidente. Os Estados Unidos estão sendo atacados. Quando você imagina uma Rússia atacando uma Ucrânia, você pensa assim, daqui a um mês não existe mais a Ucrânia. Há um meme, e o assunto é sério, mas cabe o meme. A gente fala assim, quem não está confuso, não está bem informado. Porque os Estados Unidos sucumbiu e a Rússia não está dando conta, está dependendo do Irã para fornecimento de drone diário. E agora um terceiro caso, 7 de outubro, o grande sistema de defesa de Israel entra em colapso, porque ele era um sistema até determinada quantidade de foguete. Cadê a inteligência? Então, Hamas expõe uma fragilidade enorme de Israel. Israel já perdeu. Israel pode dizimar Hamas. Israel pode retomar toda a faixa de Gaza. Israel perdeu, a Rússia perdeu e os Estados Unidos perderam. Você tem, por exemplo, o presidente da Colômbia declarou anteontem, declarou tem uns 3 dias, um repúdio justamente às questões de Israel. Não é porque eu vá contra Israel que eu apoio o Hamas. Né? Essa questão de retórica ela é um tanto complexa. Mas por que ninguém fala que o Hamas, alguns falam, outros não falam? Porque o Conselho de Segurança, eles entendem, dentro da diplomacia, que não vai ajudar nada agora falar que é terrorista, não é terrorista. O Hamas já destruiu, já fez a barbárie. Agora é o quê? Eu faço uma analogia, mais uma comparação talvez bem simples. Você tem um prédio pegando fogo, então eu preciso apagar o incêndio, ver risco de desabamento, as pessoas que estão justamente soterradas, resgatar, e os desaparecidos são os reféns. Eu preciso ir buscar os reféns. Eu entendo que a prioridade hoje de Israel é o resgate dos reféns. Vamos lá, Alan. Vou voltar de novo um pouquinho. A Liga das Nações, que era a ONU da época,
é criada para evitar a Segunda Guerra. Já não deu muito certo, né? Quando, em setembro de 1939, começa a Segunda Guerra. A ONU ela é fomentada a partir de 1943. Estados Unidos, com Roosevelt, a União Soviética com Stalin e o Reino Unido com Winston Churchill. 3 poderios aí de lideranças. E as evoluções, as conversas evoluem. A China vem para o grupo de trabalho, até que em 1945, até como prêmio de consolação e reequilíbrio ali na Europa, vem a França. As pessoas gostam de atribuir que o Conselho de Segurança é o órgão principal da ONU. Isso é muito injusto, porque você afogaria. Porque quando você pega a Carta da ONU de 1945, ela tem os propósitos, ali no artigo 1º, depois no artigo 2º, os princípios. O propósito número 1 da ONU é assegurar e manter a paz internacional. Já vai mal, já não está dando certo. Então, a ONU tem uma série de outros órgãos, agências especializadas que têm um pleno funcionamento e um êxito. O Conselho de Segurança chama muita atenção porque ele é o único órgão cujas decisões têm natureza vinculante, ou seja, obrigatória. E ele tem uma porcaria chamada direito de veto, que é uma prerrogativa dos 5 membros permanentes. Vou fazer uma nota de corte aqui para explicar. A ONU é criada em 1945 e ela é formada com 11 membros do Conselho de Segurança até a reforma de 67. Desses 11 membros, são 5 permanentes e 6 rotativos. A ONU é fundada com 51 países, então se você fala ali em 11, você tinha 20% dos países como membros do Conselho de Segurança e 10% como membros permanentes. Em 1967, você já tem um avanço, e de 51 países, eu tenho 117 países. E aí eu passo dos 11 para os 15 atuais. 5 permanentes, Estados Unidos, hoje Rússia, era a União Soviética, Reino Unido da Grã-Bretanha, China e a França. E 10 rotativos. A cada 2 anos eu troco de acordo com uma distribuição geográfica equitativa. Sai um da América do Sul, entra outro da América do Sul, sai um da África, entra um da África, assim vai. Bem, hoje a ONU tem 193 países. Então, o Conselho de Segurança, que chegou a representar 20% dos membros, hoje representa menos do que 10%. Então, fala-se muito do aumento dos membros permanentes. Mas mais importante do que aumentar os membros permanentes é retirar esse direito de veto. O que é o direito de veto? É uma prerrogativa dos 5 permanentes de vetar aquela questão. Eu travo, eu não aprovo, eu não voto, eu travo. Um exemplo simples. Foi proposta uma resolução para o cessar-fogo da Rússia à Ucrânia. A Rússia foi lá e exerceu o direito de veto. Acabou, não se discute mais isso. A mesma Rússia que anteontem fez um texto propondo o cessar-fogo de Israel, a faixa de Gaza, a Palestina, o Hamas, enfim. Então, a ONU ela perdeu há muito tempo essa liderança global. Não consegue. O Conselho de Segurança não consegue. Aí todo mundo fala assim, o Brasil agora é o presidente do Conselho de Segurança. A presidência é simbólica de 1 mês. É 1 mês para você cuidar de papelada. Então não tem protagonismo. Pode até tentar, mas não tem. O protagonismo tem os 5 e ponto final. E o protagonismo aí acaba sendo sempre China e Rússia, que são os 2 que mais exercem o direito de veto. Então, assim, eu não vejo, antes da gente bater o papo, eu havia entrado aqui na página da ONU, hoje, na página internacional. Página da ONU, Alan. Os Estados Unidos vetaram
na quarta-feira, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, que teria apelado a pausas humanitárias para entregar ajuda vital a milhões de pessoas em Gaza. O fracasso do Conselho em fazer a sua primeira intervenção pública sobre a crise Israel-Gaza seguiu-se a rejeição de um projeto apoiado pela Rússia na noite de segunda-feira. Em outras palavras, não está resolvendo, dificilmente vai resolver. E eu queria que rapidamente o senhor dissesse para nós agora quais são as projeções de futuro, né? Como é que o senhor acha que deve avançar esse conflito? Será que é possível imaginar uma solução pacífica para o curto prazo? O Hamas, no texto do Hamas, no seu estatuto, né, ele traz justamente a não solução pacífica. A organização não está disposta a ceder nenhuma parte do território palestino, nem aceitar as soluções pacíficas propostas por órgãos internacionais. A gente tem aquele ditado populado: quando dois não querem, um não briga, né? Quando dois não sai briga. Aqui, um quer a briga. Então, assim, quem seria essa autoridade, essa liderança nacional? Primeiro problema, não são os Estados Unidos. Você vê que a Arábia já cedeu e já não veio conversar. Ali você tem elementos interessantes, né? Então, a Rússia tem um interesse no aumento da guerra, pelo apoio bélico, de logística, de material bélico a Israel. Cobertor curto, eu diminuo a ajuda à Ucrânia. Então, o que acontece? Eu tenho duas guerras. Ninguém está lembrando, mas a gente tem duas guerras em andamento, né? Então, assim, eu não vejo uma solução curta, O povo israelense é muito castigado, é muito sofrido. Num linguajar aqui não muito acadêmico, mas não vai engolir esse sapo mais uma vez. Eu vejo essa questão se estendendo, mas a gente precisa olhar duas questões extremamente importantes. Três, eu diria. Posição do Irã, que banca, que ajuda, mas não aparece. É uma ajuda oculta. Segunda questão, a possível evolução da Rússia sobre a Ucrânia. E a terceira questão fundamental, os reféns. Como o Hamas vai trabalhar esses reféns? Tá bom, claro que nós torcemos para que esse conflito se resolva o mais rápido possível, mas infelizmente eu concordo com o senhor e também não vejo no horizonte curto, né, nenhuma possibilidade para isso. Doutor, eu quero agradecer ao senhor pela sua participação, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe aqui para nós. Foi um prazer bater esse papo contigo e espero que a gente tenha outras oportunidades para prolongar essa prosa. Alan, sempre à disposição, que precisar da área de direito internacional dos direitos humanos, eu sempre falo, você arrastando para crianças, que sob o ponto de vista do direito internacional são os menores de 18 anos, crianças, mulheres, indígenas, população negra, LGBTQIA+, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, é um carinho que eu tenho muito grande por ter 3 filhos autistas. Desejo ao doutor Vitor aqui um excelente bate-papo, vou acompanhar um pouquinho, daqui a pouco também preciso cuidar dos meus. Mais uma vez, obrigado, parabéns pela audiência e vamos torcer que a próxima vez que eu vier aqui não seja para falar de guerra. Forte abraço a todos e um bom programa. Maravilha.